O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar mais uma vez aqui na sua casa e hoje a gente vai contar um testemunho muito diferente. Na verdade, a gente já contou outros testemunhos aqui assim, mas hoje vai ser um programa diferente. Hoje a gente vai fazer um assunto, a gente vai abordar aqui um assunto que posso dizer que de interesse geral. Não tem quem não passe esse tipo de problema, ainda que não o viva diretamente, mas passa com os pais, passa com um irmão, passa com uma pessoa amada. Sempre tem alguém ao seu lado que tem esse tipo de problema. Hoje a gente vai falar aqui sobre casamento, sobre relacionamentos. E a palavra-chave do testemunho de hoje é cura. Porque o seu casamento, ele pode ser sim uma bênção. O seu casamento não precisa ser descartável, ele pode sim ser uma bênção. Mas as partes que formaram o todo, porque quando você se casa você se torna um, essas partes precisam estar curadas. E muitas vezes a gente não consegue isso antes do casamento, porque a gente nem sabe que precisa de cura muitas vezes. Mas é possível que essa cura exista e aconteça. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Hoje a gente vai entrevistar, a gente vai contar aqui o testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna. Oi, gente! Oi. Sejam bem-vindos. Obrigada. Você já é de casa e o pastor Thales também, que veio ontem, veio hoje, já é de casa também. Sejam muito bem-vindos e em nome de Jesus eu peço que vocês aqui usem esse tempo para falar aquilo que ele ministrou no coração de vocês, para falar de toda a transformação que vocês já viveram, de tudo aquilo que ele fez no casamento de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada, Carol. Bom, como é um programa novo, né, pra gente, a gente nunca fez isso de estar 3 pessoas aqui, vamos ver como é que vai ser a dinâmica disso. Vamos começar do início, lógico, né? Como que foi o namoro de vocês? Como foi, pastor? Vou deixar você falar que eu falo muito, então vou me comportar aqui, Carol. Eu tenho que me comportar, que hoje eu tô acompanhada. Verdade. Vai. Paz, Senhor Jesus, amados. Então, lembra, né, de ontem, do testemunho, a partir do momento que decidi escutar Deus, entendi que eu tenho que escutar Deus em tudo, né? Aí me contaram que Deus não se envolve com relacionamento, um pastor falou isso comigo e até então eu fiquei triste, né, porque como assim Deus não vai envolver em algo tão importante pra gente, algo tão maravilhoso pra gente? Aí meu cunhado, Humberto, ele vira para mim e me faz pensar e fala assim, olha, como que Deus não se envolve no relacionamento de homem e mulher, sendo que ele está se envolvendo com o casamento do filho dele com a igreja. Verdade. Aí eu pensei, isso é verdade. Então Deus se envolve. Aí eu aprendi a orar, né? Aí eu não orei por uma característica física, mesmo sendo linda igual ela é, né? Mas eu orei muito mais do que isso. Né? Eu orei para que o Senhor viesse trazer sobre a minha vida algo que tenha um propósito, algo que eu creio que Deus une propósito, que é algo que vem fazer a vontade do Pai. Aí eu comecei a colocar cada característica dela em relação a agradar o Senhor. Que os lábios dela venham louvar o Senhor. Amém. Que os cabelos dela, ao movimentar, venham agradar o Senhor. Que as mãos delas, em nome de Jesus, venham fazer a obra do Pai. Que os pés dela venham, em nome de Jesus, né, promover o Evangelho. Então, cada coisa do corpo dela, eu pedi para que venha agradar a Deus e louvar o Senhor. E interessante que no início, quando nós nos conhecemos, ela se movia com movimentos proféticos e até hoje ela se move dessa forma, mas ela dançava na igreja e todo o corpo dela expressava a glória de Deus, a adoração do Pai. Ótimo, que mulherão! Eita, Nível alto! Você! E aí, né, eu era o presidente da mocidade na época, isso aí há 15 anos atrás. 15 anos? 15 anos. Não esquece não, data tudo certinho. E aí, dia 24/4/2002, fiz que eu perguntei se é 15 anos. Eu sei a data. E aí, dentro desse processo todo, eu era o presidente da mocidade da igreja na época, né? Não congregava nada desse tempo, Dona Neide não estava mais aqui em Sete Lagoas. E aí, dentro desse processo todo, começou a aparecer algumas coisas que eu achei que não era comum
né? Por incrível que pareça, 5 mulheres estavam, né, interessadas na minha pessoa dentro da igreja. Eu falei, isso aí não é de Deus. Ué, você tava podendo, hein, pastor? Mas não era isso. A gente tem que entender o que é de Deus para as nossas vidas. Aí eu falei assim, não, você deve estar errado, porque Deus não é Deus de confusão. Né? Então, se está acontecendo isso, sinal que Deus não quer isso para mim. Aí eu falei assim, não, você então, como Paulo, vou ficar, então, deve ser que não é para mim casar. Aí eu comecei a consultar a Deus, perguntar a Deus, e Deus descreveu exatamente a Bruna. E aí? E aí, na hora que ele descreveu a Bruna, ele falou comigo detalhes dela, falou como que eu sei. Aí a minha casa já, e a casa dela, né, meu sogro, minha sogra, que eu amo muito, né, Deus abençoe, Edés, a Cristina, e já começaram a entender também. Né, o Edés é uma parte um pouquinho depois, né, porque, né, pai, você sabe, né, sogro, né, hoje tem, né, me considera como filho. Então, dentro da questão disso, Deus começou a me falar qual roupa que eu tinha que ir para conversar com ela, qual a flor que eu tinha que levar. Eu não pedi ela em namoro, eu fiz um compromisso de casamento. Eu fui até a casa dela, né, aí eu fui pedir a mão pros pais. O Edés na época falou assim, olha, fizer alguma coisa com minha filha, eu te mato. Aí eu falei assim, não preocupa não, eu não vou te respeitar tudo aquilo que você me falar. Tanto é que eu só beijei ela na frente dele depois que a aliança mudou de mão, porque em respeito a ele, a casa dele, porque a gente acredita nessa questão da honra. Então, todos os detalhes Deus me falou daquela forma audível, Deus me mostrou, assim, olha, é dessa forma. Por quê? Muito tímido, né? Nunca tinha namorado. Eu beijei a primeira vez porque minhas irmãs, na época que eu não tinha entendido que é um Senhor, né? Na época do carnaval, elas me forçaram a beijar. Eu beijei a menina num dia de carnaval, tipo sexta-feira, e fugi ela no sábado, no domingo e na segunda. Eu fugi dela, porque eu entendi que aquilo não era pra mim. Eu sentava aqui na beirada da Lagoa Boa Vista, todos os meus amigos, né, beijavam, ficavam, e eu falei assim, isso não é pra mim. Mesmo não entendendo o porquê, né, glória a Deus por isso, acredito que é algo na minha vida, que o Senhor o quis, que assim o Senhor fez. Eu não entendi o porquê, então eu não tinha esse hábito de ficar. Ela é a minha primeira e única namorada, eterna namorada, né? E essa questão do Thales ter tido esse tipo de sensibilidade de me pedir em namoro, de me procurar, de querer honrar minha família, tinha também um sentido pra mim. Por quê? Porque eu já vinha do mundo de muitos relacionamentos desgastados. Né? Eu contei aqui num testemunho, não sei se eu cheguei a detalhar, que por causa das minhas inferioridades, por causa de tudo que eu passei, eu tinha muito problema em relacionamento, porque eu era uma menina super apaixonada, eu sempre era apaixonada, mas ninguém era apaixonado comigo. E o último relacionamento que eu tive antes do Thales foi um relacionamento por interesse. O cara, ele começou a se relacionar comigo porque ele queria me fazer de aviãozinho para levar droga pra Argentina. Como eu tava muito apaixonada, eu ia. Então ele queria uma menina assim, que transparecesse simplicidade, que não levasse nenhum tipo de suspeita, porque ele estava com segundas intenções. Então ele não gostava de mim, ele estava querendo me articular para fazer algo em benefício dele. Então já tinha todo um mapa para eu poder levar droga e tudo, e eu ia, porque eu era muito apaixonada. E aí esse relacionamento foi uma coisa muito bacana que aconteceu, por quê? Porque nesse inteirinho aí, desse mapeamento, para eu poder ser usada por ele, Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. E aí uma pastora me convidou para ir para a igreja, e eu detestava crente, porque eu achava que esse negócio de crente era pura lavagem cerebral. Só que eu gostava da pastora. E ela estava insistindo muito para ir para a igreja, pelo menos conhecer. E aí eu fui por amor a essa pastora, e quando chegou lá eu me apaixonei por Deus. Era tudo que um dia eu buscava para a minha vida. Só que eu não conseguia relacionar com palavras. E ali, naquele momento, eu decidi entregar totalmente minha vida para Deus. E meu namorado ficou muito chateado com isso. E ele falou assim, não, então nós vamos ter que fazer uma combina aqui. Você tá com muito desejo dessa igreja, eu não tô muito gostando de igreja, então você vai ter que fazer uma escolha. Ou você fica comigo, ou você fica com Deus. E ele jogou muito alto, porque ele sabia que eu ia querer, na cabeça dele, ele achou que eu ia escolher ele. E aí eu falei assim, eu escolho Deus. Perdeu. Eu escolho Deus. E foi a melhor escolha da minha vida, porque se eu não tivesse escolhido Deus,
Uma hora dessa eu nem sei se eu estaria aqui, Carol, para contar testemunho, se eu estaria casada com o Thales. Minha vida ia tomar um rumo totalmente louco. E aí, só que assim, eu escolhi Deus, fui pra igreja, mas eu ainda estava muito ferida. Então foi por causa disso que Deus orientou o Thales dessa forma, para me abordar dessa forma. Te mostrar que era diferente, que era né? diferente, justamente. Eu tava com uma blusa azul de gola polo, calça jeans, uma flor chá, uma única rosa que eu levei. Não é porque não comprar um buquê, porque tinha que ser daquela forma. Aí quando eu fui conversar com ela, ela falou que os detalhes eram que fizeram a diferença na vida dela. Até aquilo que eu falei fez a diferença na vida dela. Exatamente. Então foi esses detalhes que começou a trazer cura para minha vida. E foi um namoro dentro da igreja. Vocês namoraram quanto tempo? Como que foi esse namoro? Nós namoramos 3 anos, Carol. E como qualquer jovem na igreja, passa muita tribulação no namoro. Esse negócio assim, namoro santo, a Bíblia fala que tem que ser. Mas precisa de um acompanhamento de algum pastor, um líder, um discipulador muito de perto. Nós tivemos assim, um triz assim, de cair em pecado mesmo. E nós fazíamos a obra na época. A gente tinha um ministério de louvor que nós acompanhávamos. E ia nas igrejas e ministrava. Então, assim, ia ser muito escândalo, né? A menininha que dança na igreja parecer grávida. O outro que é líder de mocidade, né, engravidou uma menina. Então, assim, a gente teve muitos problemas sexuais no nosso namoro de quase cair, entendeu? E aí, como a gente amava muito o Senhor e queria um compromisso firme com Deus, a gente viveu o nosso namoro à base de voto. A gente fez um voto uma época, Carol, que a gente ficou 40 dias comendo pão e bebendo água somente pra gente conseguir ter um nível de santidade no nosso relacionamento. Nessa época, minha mãe, sem saber por que a gente estava fazendo, também entrou para ajudar. E é interessante que, né, nesse momento ela terminava comigo, né? E aí eu falei assim, não, nós vamos... Toda vez que a gente estava próximo de cair, que tinha alguma coisa fora do propósito, eu terminava com ele. Eu terminei contado umas 10 vezes. Porque na minha época, aquilo era tão precioso pra mim, coisa que eu nunca tive um relacionamento com Deus, que eu abri mão de qualquer coisa pra permanecer com o Senhor. E aí a família dele não entendia, meu filho, virava uma confusão. Ninguém entendia. Por que se ela gosta desse menino, por que ela termina tanto com ele? Mas é por causa dessas situações, a gente ficava com vergonha de procurar pastor pra confidenciar isso. Porque na época é um tabu, né? Hoje a igreja já abriu. É difícil de falar, ainda que tenha essa abertura, é difícil, imagina naquela época. Eu falo que a igreja abriu um pouco. Precisa abrir um pouco, é verdade, precisa realmente abrir mais. Creio que aqui né? também é uma abertura, né? Um programa, uma abertura, a gente tudo poder que Deus está falar fazendo. disso agora para tanta gente que está aí em casa, que está nos ouvindo, realmente é o agir de Deus, né? Exatamente. E aí vocês tiveram esse namoro santo, né? Digamos assim, foi difícil, lógico, mas vocês conseguiram levar. Conseguimos. A gente fez voto de ficar sem beijar, voto de ficar sem se ver, voto de jejum, de tudo quanto é jeito que você pensar em jejum a gente fez. E até conseguimos, de fato, chegar ao casamento, os dois virgens. Virgem. Que legal. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vocês casaram virgem. Virgem. Gente, é possível, tá vendo? Dá pra... Foi igual Lagoa Azul. E eu com 24 anos, na época que nós casamos. É interessante que nosso casamento tem várias coisas que o Senhor foi nos moldando no meio do namoro, né? Aquilo que o Senhor foi falando de data, que o Senhor foi falando de coisas, detalhes mínimos, até a aliança, né, que nós temos é uma aliança que mostra isso, que o Senhor é o que sustenta as nossas vidas, né? Uma aliança maior entre eu e Deus, entre a Bruna e Deus, né? A nossa aliança individual com Ele, e a aliança nós dois e Deus. Então a aliança que nos sustenta, a aliança primeiramente é a gente com Deus. Porque se eu não estou bem com Deus, não relaciono com ninguém. Duas em uma. Na época que, né, o ourives que eu fui fazer, estava assim, não posso fazer isso, não, essa é aliança de 50 anos de casado, só não vai aceitar e não aceita devolução. Eu falei, pode fazer, que é uma surpresa para ela, mas Deus falou que tem que ser assim. Eu tenho duas, né, que essa aqui já é de 10 anos, nós vamos fazer 12 anos já de casado, glória a Deus. E assim nós nos casamos. Foi um casamento que a gente pediu muito direção de Deus, até para os detalhes durante a cerimônia. E depois que nós nos casamos, vem aquela fase de adaptação que todo casamento passa, né? Sim. E eu tinha um problema ainda maior, que eu já contei aqui, que é essa questão minha sexual. Então eu passei muito tempo do nosso casamento, muito assim, com esses problemas, com essas dificuldades nessa área, né?
Chegaram a ser mais de meses? Mais de um mês, mais de 2 meses, essa dificuldade? Sim, sim, chegou coisa muito pior. Coisa muito pior. Então, assim, a gente tentava suportar isso com muito amor. Tinha o início do casamento, muita paixão, né? Sim, muito apaixonado e tal. E só que chegou um tempo que começaram a ter outros problemas que começou a desgastar. A gente passou uma crise financeira, né, bem? Interessante Muito que grande. antes de casar o Senhor nos deu tudo, né? De fogão, A gente ganhou muita coisa. geladeira. Só que a gente casou devendo. É. E isso é um problema no casamento, você casar Já devendo. começar errado, né? E aí, nessa fase de adaptação, a gente sofreu muito, porque tinha os nossos problemas de adaptação. A gente começou a ter muitas decepções com a igreja. Isso, a igreja às vezes não tá, eu sinto que às vezes a igreja não está preparada para abordar alguns assuntos, tipo isso mesmo que a gente está falando aqui. Porque a igreja, ela instrui o jovem a que se case. O jovem tem que casar rápido e tal, mas não instrui o jovem, olha, junta dinheiro pra você casar, tem que ser rápido, mas junta dinheiro. Se prepara, se organiza, porque depois você vai ter dívida com isso, você vai ter que pagar isso todo mês, e não sei o quê. Então o jovem se apressa a casar sem ter uma estrutura espiritual, sem ter uma estrutura emocional e sem ter uma estrutura financeira também. E a gente não fez uma projeção financeira para casar, Carol. Não fizemos. Né? A gente sabia que a gente queria casar. Vamos casar. Esse que é o negócio. Vamos casar e depois a gente Mas, assim, o Thales, ele ganhava muito pouco ainda. Depois que a gente casou, eu passei por um estresse muito grande no meu trabalho. Eu saí do trabalho, não podia sair sem poder sair. E aí a gente começou a agregar dívidas no nosso casamento. E aí o problema ficou maior, porque a gente... Porque esse negócio de amor e cabana não funciona, né? Amor e cabana é lindo no filme. Isso gerou desgaste, estresse, e a gente transferiu isso para a obra de Deus, começamos a ter problemas na obra de Deus, problemas ministeriais, e um casal recém-casado, cheio de amor para dar, mas com muito problema. Então, assim, o amor era proporcional ao tamanho dos problemas. Né? E aí teve uma fase muito difícil, foi a fase da enfermidade do Thales. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, gente, e a gente volta para contar para vocês o que aconteceu ainda no início do casamento, quando o pastor Thales teve esse problema com a enfermidade. É rapidinho.